Olá, pessoas queridas, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um Dedinho de Prosa no canal Mídia 013 Estúdio. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero que vocês façam um favorzinho de coração para a Fefinha. Vocês curtam, comente e compartilhem, porque vocês são importantes para mim e para o engajamento do meu vídeo. E não se esqueçam de se inscrever. É grátis, não leva muito tempo, alguns segundinhos e não dói. Certo, pessoas? E hoje, pessoas, nós estamos com um convidado. Ele é aqui da cidade de São Vicente, o litoral paulista. Como eu já disse, São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Ele é musicista, maestro, multi-instrumentista, empreendedor e gestor social, educador social do terceiro setor e conselheiro municipal de cultura aqui da cidade. O William Dias. Tudo bem, William? Tudo bem, boa noite a todos. William, antes de mais nada, da gente começar nosso bate-papo e chegar finalmente na parte bem importante que nós devemos chegar, me diz como foi que a música entrou e aconteceu na sua vida. Olha, a música, ela vem na minha vida desde menino mesmo, né? Já com 5 para 6 anos, as colegas da minha saudosa mãe iam lá na minha casa, né? E iam justamente para ouvir música, né? E nós, eu, meu irmão, a gente praticamente éramos os DJ da casa, né? Tinha uns LPs lá e as colegas sempre diziam, coloca aquela música, coloca Fernando Mendes, coloca Roberto Carlos, coloca Elvis, coloca Barros de Alencar. E a gente ali, né, crescemos naquele ambiente musical, né? Minha mãe sempre gostou muito de música, né? E aí eu fui me apaixonando, né? Porque a criança que realmente ela cresce nesse ambiente musical, né? Ela realmente começa a se apaixonar, né? Pelas notas musicais, pelos acordes, pela poesia que a música fornece à nossa alma, né? Então foi justamente aí que começou meu gosto pela música, né? Dentro de casa mesmo. Dentro de casa. Praticamente incentivado, né? Pelo papai e minha mamãe, sim, né? Sim, minha mãe, ela sempre, talvez indiretamente, mas, né? De certa forma, ela contribuiu muito, né? Para minha percepção musical, para o meu gosto musical, né? E foi uma época assim maravilhosa, que foi ali o começo de tudo. Aí depois vieram os instrumentos, né? E tudo que a música tem de bom para oferecer. Ainda mais porque você pegou aquela época, né, dos anos 80 em que a música era o auge, né? Com certeza. A música, a dança. Maravilhosa época. É uma época cheia de história, né? Pena que não volta mais, né? Eu também acho. Infelizmente, né? Se a pessoa tivesse uma máquina do tempo. Então, isso explica então o porquê você é bem eclético nos gostos musicais, porque você gosta de choro, sim, bossa nova, músicas gospel e assim, o mais exótico é erudita. Sim. Músicas românticas também gosto muito de pop internacional, pop nacional na área de romântico, né? E o erudito fez parte da minha vida assim de alguns anos para cá, né? Que a gente começou a estudar, né, um pouco mais e começou a conhecer a parte do erudito, porque eu sempre fui um músico da área popular, né? E de uns anos para cá, de 6 anos para cá, que a gente começou a entrar para o erudito e conhecer, né, e se apaixonar também. Entendi. E assim, dentro desses gostos seu eclético, né? Assim, a gente sempre tem aquele cantor ou banda que a gente sempre gostou ou gosta até hoje. Você tem uma preferência assim específica? Olha, é difícil, são tantos, né? São tantos, mas, sei lá, o Roberto para mim é fantástico por conta da sua inspiração musical, da sua inspiração poética, da sua história de vida também, sim, que isso é muito importante dentro de um ídolo musical. E eu acho que ele, assim, a referência brasileira. Ele é um artista completo, né? Sim, porque ele tem uma composição que é maravilhosa, aquela música, ele ainda é tão humilde que ele fala no meio da música, até os erros do meu português ruim. Uma coisa tão difícil, né? A pessoa falar ruim, não, é ruim. Ele até enfatiza, né, o ruim na música. Ele realmente, acho que ele tá na memória, vai ficar, né, porque ele tá vivo ainda, mas ele é um artista que acho que marcou a vida de muitos brasileiros, né? Eu acho que
fora do Brasil também ele marca, com certeza. né? Pelo talento, né? Sim. É inesquecível, pelas músicas inesquecíveis, e pela pessoa aqui. Pela pessoa dele, porque o né? artista ele precisa prezar pela sua imagem pessoal também, eu acho que caminha junto, né? A admiração das pessoas vem do que a gente faz fora do palco também. Certo. Bom, você falou que veio o seu gosto, a música foi introduzida na sua vida já desde sua infância. Seria meio redundante perguntar se você teve um incentivo familiar, né? Claro que teve. Sim, graças a Deus. E os amigos? Quando você vira assim, né? Porque é uma época... Você é um rapaz novo ainda, tá? Tem a mesma idade que eu, ele é novo. Os amigos falam assim, mas você vai ser músico? Pô, você não vai ser engenheiro, advogado, vai ser músico. Você teve esse apoio dos amigos? No começo foi muito complicado, né? Eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, né? E em várias formas, não... Em várias áreas profissionais. Em várias áreas profissionais, né? Comecei trabalhando como feirante e tal, e depois fui trabalhar em loja de lustres, tá? E depois fui trabalhar em banco, mas sempre frustrado, porque eu sempre quis trabalhar com a música, né? Os meus patrões, meus ex-patrões ficavam olhando para mim assim, no meu horário do almoço, o que eu ia fazer? Sempre ouvir música, sempre ir lá no computador, procurar uma partitura. Então, foi sempre... meu melhor emprego foi no banco e fui bancário por algum tempo. E era o meu sonho, assim, profissional também, né? Ser bancário, né? Primeiro trabalhei como office boy, entrando nos bancos, e ficava sonhando, um dia eu vou trabalhar aqui dentro e tal. Aí um dia Deus me proporcionou de trabalhar num banco, né? Mas passou um tempo e veio a frustração, porque não era aquilo que eu queria. A música, ela tinha que fazer parte da minha vida. Digamos, então, que você não tem sangue, você tem acordes musicais. Deve ser. Porque foi muito forte, forte. Acho que ainda né? Porque quando você fala em música, o olho sim, brilha. Sim, com certeza. Chegou uma época da minha vida que eu falei para Deus, eu quero poder viver daquilo que eu mais gosto de fazer. Eu me esmerei, né, para ser um bom funcionário, onde eu trabalhei, mas... o meu sonho, o que eu queria mesmo para minha vida é poder trabalhar só da música, né? E chegou uma época que Deus, né, me proporcionou isso. Deus tem... Eu até falo pro meu filho, né? Deus tem 3 frases para os nossos pedidos. É o sim, o não e o espera. Exatamente. Né? No momento ele falou, espera, calma. Aí um dia ele falou, vai lá. Exatamente, né? Tudo que a gente pede para Deus, Deus é um pai tão maravilhoso, ele sabe o que é melhor para nós, né? E ele dá sim, e ele deu. Aí a partir daí eu fui o homem mais feliz. Graças a Deus que você tá no que você gosta. Sim, fico feliz por você. E me explica esse multi-instrumentista. Para quem não sabe, a palavra multi é vários, né? Instrumentista vem de instrumentos. Você toca vários instrumentos. Quais seriam eles? Então, eu comecei aprendendo flauta doce, né? Aí depois fui pro violão. E eu fui sempre apaixonado pelos instrumentos musicais, por todos, entendeu? Por todos. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de aprender violão, que foi até na igreja, né? O pastor contratou um professor para dar aula na igreja, né? Acho que foi no ano de 1990, 92, por aí. E comecei, já sabia flauta, comecei a aprender o violão, me apaixonei pelo violão. E depois procurei o teclado também, comecei a aprender, também me apaixonei, né? Tudo autodidata mesmo, né? No caso do teclado, não tinha professor. Aí depois me apaixonei pela flauta transversal. Aí foi uma paixão assim avassaladora, foi uma coisa assim fora do comum. E ela é bonita, né? Tanto que hoje é o meu principal instrumento, assim, que eu amo, né? Que mexe com a minha alma, né? Eu aprendi a flauta transversal através de um projeto social também. Era chamado Projeto Social da Banda da Cozipa. Antigamente era lá na Costa, em Santos. E eu ficava apaixonado, ficava vendo, né? Os encartes da flauta transversal e sonhando com aquele instrumento tão caro na época, que não tinha esse mercado chinês, né, vindo para o Brasil, sendo aberto, né, e essa facilidade toda hoje, né, então era fora das nossas condições de meu pai poder comprar um instrumento como aquele, né. Aí foi quando, de tanto procurar,
né, eu encontrei esse projeto social. Consegui entrar no projeto e ele dava o instrumento pra gente levar pra casa, pra gente estudar. Então, meu Deus, no primeiro dia que eu trouxe o instrumento pra casa, aquela coisa de adolescente, né? Dormir com o instrumento na cama. Coitado dos vizinhos. Meu Deus, e coitado dos vizinhos e da mãe, né? Coitada da mãe. Mas ainda bem que você era flauta. Eu já vi vizinho com sax. O sax. Mas no começo todos eles se irritam, não tem jeito. Coitado dos pais. Mas era todo dia antes. Eu entrava no serviço 8 horas da manhã, acordava às 6h30. 6h30 da manhã. Eu pegava a flauta para estudar. Era um compromisso compromisso antes de sair para o trabalho. Pegar, estudar e estudar. E graças a Deus eu progredi, né, dentro do projeto social. E depois não parei mais de estudar a flauta. E vieram os outros instrumentos, né, a gaita, o sax, né, o violino. Mas porque eu sempre fui apaixonado por todos os instrumentos. Né? O violino é outro, né? É outro que também. Arrepia, né? Exatamente, muito bonito, muito difícil. Um dos instrumentos mais difíceis que eu realmente comecei a aprender, né? E eu via o grau de dificuldade terrível. Eu já acharia que, sabe qual? Eu acharia que seria o difícil, a harpa. A harpa eu nunca toquei. Um monte de corda. Deve ser. Tanto que são já imagina, pouquíssimos né? harpistas, né? Poucos, pouquíssimos. Né? O acordeon, a harpa, o violino, sei lá, são instrumentos. O acordeon assim. Eu acho que por causa das coordenação motor. O aperta, o faz assim. É o mais difícil do acordeon, é isso mesmo. A coordenação dos baixos ali, das teclas do fole, é difícil Falando mesmo. Em vizinho, falei do sax em bateria. Nem fala em bateria, né? A Coitado bateria. dos vizinhos, né? Coitado dos vizinhos das igrejas também. A gente tem que... Jesus, é difícil, né? Bateria é difícil. Os bateristas são mais difíceis, né? Que a gente não tem um volumezinho, né? Bateria não tem volume. Esse é o problema da bateria, que não tem volume. Mas o sax também não tem. Não, mas a bateria é mais alta. Eu trabalhei numa escola de informática e o vizinho da escola tava treinando, não sei se era sax, acho que era sax, era trompete. Trompete também. Nossa. Muito alto. E ele só toca mesmo estrofe, né? Sim, até porque pegar. O treinamento é esse, né? Quando a gente vê na TV, no CD, na internet, tudo perfeitinho, precisou ter um treinamento para aquilo estar perfeito, não tem jeito. Eu brincava com meu colega de trabalho e falei assim, não, é que ele tá com as duas mãos no trompete, ele não consegue virar a folha. Coitado. Mas é assim que funciona, é ali. Mas no começo você começou a tocar já lendo partitura ou por ouvido? Não, eu aprendi partitura no projeto social, com 17 anos. Eu comecei com 13, né, no violão, aos 17 eu fui ao projeto social, aprendi a flauta transversal, foi aí que eu tive contato com a alfabetização musical. Então antes foi mais por ouvido. Isso, o violão a gente aprende bastante por cifra, né? Tem uma noção da partitura, mas a gente se apega mais à questão da cifra, para ter harmonização, para cantar junto e tal. Né? A parte de partitura para o violão é mais para o concertista de violão, violão erudito, né? Aquele que o dedilhado. Exatamente, que quer seguir uma carreira de concertista, né? A gente chega a chamar de violão clássico, né? Exatamente. É lindo. Não, sim, lindo. Com certeza. Antes da gente passar para um próximo assunto, vamos dar uma palhinha para as pessoas verem? Vamos. A sua escolha. Ele trouxe aqui alguns instrumentos. Acho que eu vou tocar a gaita agora. Ele vai trazer... Gaita cromática. Vamos tocar uma música aqui. Uma música romântica. Romântica? Vamos começar com romântico, né? Vamos lá.
Isso aí. Isso me arremete à infância. Me remete muito à infância. Papai tocava gaita. Toca, né? Meu pai toca ainda, tá vivo, graças a Deus. É um instrumento também que me tomou assim o coração pela sonoridade. São poucos gaitistas também que você vê aí tocando, né? Um instrumento que... Você vê mais assim, voltado à área country, né? Também, isso. A área country, mas eu digo mais mesmo para o norte-americano, né? Exatamente. O brasileiro na área country são poucos também. O blues também. É que, na verdade, o Brasil nem tem o country mesmo, é mais o sertanejo e o sertanejo universitário, né? Sim, faz mais sucesso isso. Então vamos lá, seguindo o nosso assunto, voltando aqui, vamos falar um pouquinho da sua vida profissional. Você disse que você foi bancário, né? Banqueiro não, né? Se fosse banqueiro era bom, né? Era muito melhor. Você foi bancário, mas como foi que a sua vida profissional iniciou na música? Como tudo começou assim, com idade, quando você começou a estar profissionalmente ligado a ela? Então, por volta do ano 2000, né, foi quando aconteceu toda essa reviravolta na minha vida, né, que eu comecei a trabalhar só com uma área musical. E eu comecei a estudar flauta, estudar com alguns playbacks e tal. E eu pedi a Deus, né, que Deus abrisse uma porta para mim trabalhar só com música. Foi quando, na época, eu fiquei desempregado do banco, né, e eu fui no restaurante, um restaurante tradicional da nossa cidade, o restaurante Terraço Chopp. Fui lá, né, estava precisando de emprego, fui lá pedir emprego, né, mas no primeiro momento de garçom, como é que de ajudante de garçom, porque garçom precisa ter experiência e tal, ajudante de garçom. Aí trabalhei lá durante uns 6 meses de ajudante de garçom. Uhum. Uma pauleira terrível, terrível, meu Deus do céu. Aí depois, né, acabou a temporada, né, dispensaram os ajudantes de garçom extra e tal. Aí quando foi uns 3 meses depois, eu já estava me preparando musicalmente e tal. Aí eu tive a ideia de voltar no mesmo restaurante para pedir uma oportunidade como músico, né? Aí fui lá, falei com o gerente, né? Sou músico, né? Vocês poderiam me dar uma oportunidade para estar tocando, mostrando meu trabalho e tal. Aí toquei, né? Eu trabalhei uns 3 domingos lá, né? E os garçons tudo espantados, né? Mas você não era ajudante de garçom? Você é músico? Foi promovido. Todo mundo assim, né? Espantadíssimo, né? A gerência, os amigos garçons, né? Aí, resumindo a história, né? Foram 18 anos. No terraço. 18 anos no terraço. Só saí de lá por conta da questão de saúde mesmo. Foram 18 anos de muito amor, muita dedicação. Eu trabalhava no restaurante, né? Que são lá, são 3... Apoxá, né? Isso, é lá em cima, né? Para as pessoas que estão nos assistindo e não conhecem, o Terraço, além de ser um restaurante, ele também é considerado ponto turístico, porque é um restaurante muito antigo, na Baixada Santista. Ele fica no morro do Ilha Pochá, perto do monumento Niemeyer. Isso, exatamente. Né? Onde tem uma vista panorâmica da praia do Itararé, que é muito linda. A mais Você linda que ainda de São não Vicente. Conhece, não perca. Vem cá para passear em São Vicente. Lá tem 3 ambientes, né? Que é a boate, que é para casais, tem a choperia, pessoal que gosta mais de dançar, tem uma música ao vivo, né? Cantada e tal. E tem o restaurante, que né, são 3 ambientes. Tem um restaurante, que é um ambiente mais fino, mais familiar, com a música instrumental, né, para ouvir e jantar e almoçar ali com a família, né, a música ambiente. E foi ali que eu me identifiquei, né? E ali eu tocava teclado, né, o piano, a flauta, o sax e a gaita. E foram 18 anos ali de muita dedicação, de muita admiração dos clientes, né, da própria chefia, né? Então eu entendo que foi Deus que preparou, porque os próprios amigos, funcionários, garçons, eles comentavam: poxa, aqui no restaurante nunca parou músico, né? Tocava uns meses e depois a patroa falava: não dá não, aqui não dá, esse daí não dá. E eles ficavam impressionados que eu fui o único que fiquei, né? 18 anos lá, 18 anos. E eles também ficavam impressionados, eu conto essa história porque em questão da valorização da profissão de músico, né? Eles ficavam impressionados porque eu era o único músico que não bebia.
Falou, não, se você não bebe, você não é músico. A gente aqui trabalha aqui há 40 anos, 30 anos, a gente não conheceu um músico que não bebesse. Falei, eu não bebo, né? Eu estou trabalhando, né? Eu tenho que respeitar a minha profissão. Sim. Mesmo se eu bebesse, eu não beberia trabalhando, né, na profissão. Eu sei que culturalmente é comum, é natural que alguns músicos, né, bebam no ambiente de trabalho, tá ali tocando com um copo de cerveja na mesa, né? Culturalmente isso eu sei que é comum no Brasil e no mundo, será? Mas eu não concordo muito, né? Eu não concordo com isso. Então eu tomei isso para minha vida. Porque precisa ser, é uma profissão e precisa ser respeitada, precisa ter dedicação, ter ética, né? Então eu acho que foi essa junção, né, de valores que a gente foi aplicando dentro da profissão ali que fez a diferença entre os outros músicos e eu, né, que estava ali, né? O ser diferente chama atenção, né? O ser diferente. Sim. Porque, assim, aqui tem meu esposo, ele toma sua cerveja, né? Nós tomamos cerveja, mas quando nós gravamos, não tomamos. Sim. Às vezes o convidado toma, porque é dele. Mas é um trabalho. A gente tá trabalhando. Meu marido é DJ e também não bebe em festa. Por quê? É o trabalho. Sim, é simples, né, de entender. É uma disciplina, né? Sim. É uma forma de se disciplinar. Né? Você não tá ali brincando, se divertindo, né? Você tá trabalhando. Cada um tem o seu jeito. Quem quer beber, bebe, né? Assim, às vezes até a bebida acabaria te atrapalhando, né? Poderia te atrapalhar no seu desempenho. Com certeza. Eu tava lembrando aqui de uma história se caso você bebesse. Que um amigo meu, gaitista, um senhor já de idade, né? Ele não subia no palco antes de tomar uma branquinha. Uma branquinha. Falei, mas seu Francisco, é sério que você não consegue tocar sem tomar uma branquinha antes? Falei, meu Deus. No caso, cada um, eu né? acredito que nesse caso era porque é o tal negócio quando a gente começou. As borboletinhas na barriga, a vergonha, o medo, entendeu? Às vezes o álcool, ele dá aquela... relaxada, né? Certa coragem. Ah, tá. A coragem disfarçada. A máscara. É o disfarce. Às vezes perigoso, né? Essa estadia sua no terraço, além de 18 anos, que é uma história, mas ela teve um papel muito importante na sua formação. Isso, foi. Graças a Deus a gente sempre procurou trabalhar de uma forma com muita dedicação, né? E aí iam vários empresários, né? Até hoje vão vários empresários lá almoçar, jantar. E foi um diretor de uma faculdade conceituada de São Paulo, né? Faculdade Conservatório Souza Lima, que ela tem parceria também com a Berkeley dos Estados Unidos. E ele ia lá uma vez por mês, né? Descia para a Baixada e almoçava lá. O professor Antônio Mário, o nome dele. E ele sempre conversava comigo, ele sempre me elogiava pelo meu trabalho. Só que ele descobriu, né, teve a informação que eu, além de ser músico, eu trabalhava com social também, dando aula e tal. Né? E aí ele quis conhecer, né, o que eu fazia. Na época eu trabalhava na Escola de Choro de Santos, né, trabalhei lá durante 9 anos. Né, fui um dos fundadores, né, da Escola de Choro de Santos, que é mantida pelo Clube do Choro de Santos. E os diretores do Clube do Choro de Santos convidaram ele para ser paraninfo de uma das nossas formaturas dos alunos, né? E ele ficou encantado com o trabalho que a gente desenvolvia lá. Então, se ele me admirava, né, ele começou a me admirar mais ainda. Né? Então, a gente criou uma amizade muito forte, uma admiração mútua muito forte. Ele foi lá na formatura, viu o resultado do trabalho, crianças tocando chorinho, né? Então quebrou o coração do homem. Não, imagino, né? Aí ele, voltando da formatura, né, um mês depois, ele chegou para mim e falou, você precisa estudar, e eu vou te dar uma bolsa de estudos lá na minha faculdade. Eu não me contia em mim, né? De felicidade. Imagino, meu né? Deus do céu. Né? Era o meu sonho poder estudar. Né? Ganhei na loteria sem jogar. E toda a rotina, o cotidiano de vida adulta, né? A questão financeira também, né? Não tinha condições disso, né? Mas aí ele me deu essa bolsa e realmente foi uma outra fase da minha vida, né? Pode falar o nome da faculdade. É a faculdade isso. É a Faculdade Souza Lima, né? Faculdade Conservatório Souza Lima. Hoje está situada lá no bairro do Paraíso. É uma faculdade realmente, um conservatório é uma faculdade realmente de um nível muito alto. Professores, doutores, mestres e doutores em música. Então foi onde
abrir os meus horizontes para a vida musical. Eu me formei em flauta transversal, né? Estudei 3 anos flauta transversal, hoje eu estou me formando, não parei de estudar, né? Continuei, terminei a flauta transversal. Tudo lá? Tudo lá. Aí continuei mais 3 anos com curso de canto. Agora eu tô me formando esse ano em canto lá. Aí não pretendo não parar. O ano que vem eu vou inventar algum outro instrumento para mim. Acho que a música é um leque infinito, não, né? Você estuda a vida inteira. Você estuda a vida inteira. O músico ele não pode parar de estudar, ele não pode parar de treinar, de praticar, né? Porque senão ele perde a agilidade, a habilidade, perde realmente, né? Então ele precisa estar realmente sempre estudando, sempre praticando. Então, e se você parar, você se desmotiva e para voltar é muito difícil. Então, eu coloquei isso para mim. Eu não vou parar porque está sendo muito bom para mim, né? Me abriu horizontes, né? Antes disso acontecer, eu sempre estudei música, mas sempre estudei, né, por mim, autodidata, né? Então é bem diferente você estar sendo auxiliado por professores que são doutores, que fizeram uma realização, doutorado né, nos Estados Unidos, então é outro nível, né? É uma realização, demais, né? Demais. É um orgulho, uma satisfação enorme poder fazer parte do hall de alunos ali daquela faculdade. Deus está sempre presente na sua vida, sempre, te abençoando, sempre. E para você ver, tanto que você trabalha naquilo que você ama, conseguir uma bolsa para se formar naquilo que você ama. Exatamente. Né? Então ele tá muito, muito presente. Ele te carrega no colo, na verdade. Ele nem dá mão mais para você, ele te carrega no colo e leva. Nessa fase do terraço, né? Terraço eu comecei no ano 2000, né? Mas quando foi em 2006, as coisas melhoraram um pouquinho. Porque o terraço, a gente tava fazendo aquilo que eu gosto e tal, né? Mas é autônomo, né? Você sabe como é que é a vida de autônomo. É complicado quando a gente tem família, é difícil. Bem difícil. Né? E aquele preconceito da sociedade com o músico, né? Então, em 2006, o que aconteceu de bom na minha vida, de maravilhoso? Em 2006, eu comecei a trabalhar registrado como músico. Isso era muito difícil na época, muito raro de acontecer. Mas como que aconteceu? Né? Eu fui chamado para trabalhar num projeto social de São Vicente, aqui na nossa cidade mesmo. O projeto se chamava CERA, Centro Educacional e Recreativo de São Vicente, né? Era gerido pela Secretaria de Educação de São Vicente. Em 2006 eu comecei a trabalhar lá. Eu dava aula, trabalhava 8 horas por dia, de segunda a sexta. Registrado direitinho, mas era ali, ó, né? Que nem de músico não, que trabalha no final de semana. Tinha que né? assinar o Quinta, ponto. Sexta, trabalhava sexta, sábado, domingo ali, né? 4 horinhas, tranquilo, não. Ali né? Bati o ponto, 8 horas da manhã, 5 horas da tarde estava saindo. E ali foi difícil. Foi difícil. Os 3 primeiros meses, porque eu dava aula para 20 alunos. Numa sala do tamanho de uma sala de uma casa, né? Muito pequena. Você colocar 20 alunos ali dentro, e foi muito difícil, porque eu estava acostumado a dar aula, sim, sempre dei aula de música, né? Mas aula individual, e é bem diferente você dar uma aula individual, você dar uma aula coletiva de música, é totalmente diferente. Então eu vinha de ministrar aulas individuais, e agora eu tinha que aprender a dar aula coletiva de música, né? E a gente trabalhava, era projeto social, a gente trabalhava com crianças realmente bem carentes, sim, carentes de tudo, né? Algumas com né, ambiente familiar desestruturado, violento, totalmente violento, né, alguns filhos de presidiários, era a nossa clientela, né, e são crianças que a gente chama problema, né? Exatamente. Com muitos problemas. E a gente estava ali para tentar dar um norte para a vida daquelas crianças. E foi um aprendizado muito grande na minha vida, porque você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Eu não imaginava na época, não imaginava que existiam crianças naquela situação. Você já ouviu, mas nunca viu. Exatamente. É complicado. Se ouvir falar é uma outra coisa. É. Né? Crianças que vivem em abrigo, seus pais estão na rua ou estão presos e elas vivem num abrigo, né, sem um ambiente familiar. E a gente atendia essas crianças. E era muito difícil, né, porque elas não tinham estrutura, não tinha valores invertidos, e a gente precisava, através da arte, que tinha capoeira, tinha dança, né, tinha música, tinha artesanato. Então nós, professores, através da arte, tentar resgatar os valores, né, e conquistar, né? Exatamente. São crianças que você tem que conquistar a confiança dela, porque vem de uma vida toda atrapalhada, muitas vezes violenta, sofrem violências domésticas. Como que uma criança dessa vai confiar? Você não confia nem no pai e na mãe, como vai confiar num estranho? Exatamente. Essa foi o meu aprendizado,
né, durante aqueles 2 anos que eu trabalhei ali, naquela unidade do Vila Ema. Comecei na Vila Ema, lá na área continental. E ali eu aprendi muito. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis, porque foi um choque muito grande para mim, muito grande. Mas eu precisava, e eu falei, Deus precisa me ajudar. Aí quando chegou no 5º mês, no 6º mês, eu já estava pegando a linha de como trabalhar com eles, já estava, né, tendo um resultado. Aí quando eu peguei o fio da meada, aí foi embora. Aí pronto, aí não quis mais sair, me apaixonei pelo projeto, me apaixonei pela causa, entendi, né, qual era o fruto daquilo. Porque eu sempre falo para os meus alunos, né, ser músico é muito bom, é legal, poxa, né, o ego fica lá em cima e tal, mas você ser professor é muito mais nobre, muito mais nobre. Então eu sempre procuro passar para eles, olha, você ser um bom músico é legal, mas se você puder transmitir aquilo que você conhece, que você sabe, né, é muito mais nobre esse trabalho. Então eu sempre procuro incentivá-los a serem professores também, né, e educadores sociais como eu fui, né. Então eu tento incentivar isso neles, né, porque é fantástico. Então a experiência que eu tive lá foi fantástica, tanto que depois a gente começou lá com violão e flauta, né? Isso para 20 alunos, é uma loucura. Imagina. É uma loucura. Aí depois eu comecei a passar o violino também para eles, e nisso a gente foi se destacando, né? Entre as outras unidades, porque nós tínhamos uma unidade em cada bairro de São Vicente, até 2 em cada bairro. Então de música, eram 16. Você corria as unidades? Não, nessa época eu era só na Vila Ema. O que aconteceu? Com, né, o resultado do nosso trabalho no Vila Ema, a Secretaria de Educação me chamou para ser o coordenador geral de todas as oficinas musicais. Outro milagre na minha vida, né? Eu fui para minha lua de mel, né? E quando eu voltei da minha lua de mel, isso foi em 2008, né? Foram 2 anos que eu trabalhei lá no Vila Ema. Quando foi em 2008, me casei, voltei da minha lua de mel, a minha chefe já falou, a Secretaria de Educação te chamou para você ser o coordenador geral da área das oficinas musicais de todos os projetos. Então, meu Deus, foi um dos dias mais felizes da minha vida ali. E me diz uma coisa, esse Ser, eu conheci o Ser, tinha aqui na Cidade Náutica, é um bairro de São Vicente, Vila Ema também. Isso. Eu conheci mais ou menos. Na época eu não tinha filho, né? Tinha, mas é pequeno. Não tinha. Eu só vim ter filho em 2011. Então, eu só ouvi falar do Ser. Mas no caso de instrumentos musicais, música no caso, né? Os instrumentos são caros, né? Acho que dificilmente é um instrumento barato. O xilofone acho que deve ser barato, aquele bem... a flauta doce, né? Acho a flauta doce que dá R$1,99, ainda você compra uma mais ou menos. Não pode ser R$1,99, não, por favor. Não, tô brincando. Mas, ainda brincando, né? Mas o xilofone também deve ser daqueles pequenininhos, né? Alguns é mais caro que a flauta doce, né? Isso, é mais caro ainda que a flauta doce. Mas e como que a prefeitura? Vocês tinham esses instrumentos? Sim, todas as unidades. A prefeitura conseguia? Exatamente. Tá mantendo isso? Nós tínhamos o apoio dos Rotaries também, de São Vicente, né? Que nos ajudavam muito, né? E a prefeitura, as emendas parlamentares também que nos ajudavam. Então eu tinha uma chefe, minha chefe na época era a Naine do Carmo, e era musicista também, né? A diretora do projeto. Então as minhas loucuras, as loucuras dela eu pegava, eu engajava, e as minhas também ela abraçava. A gente foi um par perfeito ali. Vocês tinham suas loucuras, mas corria atrás delas, né? Não, então, ela corria atrás de tudo. Então, eu falo, compra esses instrumentos para mim que a gente faz isso. Compra isso para mim que a gente faz isso. E aconteceu. Né? A gente começou, quando eu vim para a coordenação geral, né? Nós idealizamos os grupos musicais do Ser. Antes cada um tinha o seu grupo, cada unidade tinha o seu grupinho, fazia suas apresentações, né? Depois a gente teve a ideia de fazer um grupo geral, né? Com todas as unidades, os melhores alunos de cada unidade, né? E nós idealizamos e conseguimos fazer o grupo Viva Música, que era um grupo de vários instrumentos, tudo misturado, violino com flauta, com violão, com contrabaixo, com guitarra, com bateria, era um mistão, né? E tínhamos o grupo de chorinho, né? Que era o único da região. Acho que foi da Baixada Santista, não tenho certeza, mas posso falar que foi o primeiro grupo de música de choro com crianças. Eu posso dizer isso, da Baixada Santista, certeza. Né? E foi um sucesso. E depois tivemos a banda, a fanfarra,
que é um outro estilo, né? De instrumentos e de repertório. E por último tivemos a orquestra didática, que foi o nosso sonho. Foi um dia maravilhoso, foi em 2010 quando nós estreamos com a orquestra didática. Então já era violoncelo, violinos, né? Uma música só erudita. É muito lindo ver as crianças envolvidas com isso, né? Exatamente. Principalmente crianças que vêm de um ambiente tão triste, né? Muitas vezes vêm de um ambiente tão triste e a música transforma. Exatamente. Né? Na época, né, nós conseguimos construir esses 4 grupos que eram referência. São Vicente era referência na área da música. Santos queria, Mongaguá queria, Praia Grande queria. São Vicente era referência musical, né, na área social, para todas as cidades. Pena que esse ser acabou, né? Infelizmente, né? Quando foi em 2013, na nova gestão, e, infelizmente a vaidade política faz com que isso aconteça. Né? É uma coisa que eu bato muito na tecla, sabe? Não citando nomes, a gente cita milagre, mas não fala o santo. Sim. O candidato tal vira, vou fazer tantos UBSs, vou fazer tantos hospitais, vou fazer tantas escolas. Em vez de fazer, porque não pega o que já está feito e melhora. Exatamente, dá o apoio que precisa. Às vezes faz 2 UBS no mesmo lugar e qual é a finalidade? Não é melhor melhorar? Exatamente. Melhorar uma que está precisando, né? Capacitar melhor os atendimentos, tudo isso. Né? Não adianta ficar fazendo... por ser um projeto, né, que faz esse respaldo familiar, poderia ter sido melhorado. Exatamente. Quer fazer a diferença, né? Quer fazer a diferença, melhora o projeto do outro. Exatamente. Entendeu? Simples assim. Entendeu? Aí você fala, não, fulano fez, mas eu melhorei. Pronto. Exatamente. Quer crescer, cresce assim. Mas não tira isso das crianças, porque é uma... Eu vou te dizer por quê. Eu, quando menina, eu participei de um projeto da prefeitura na minha cidade, que eu fui criada, né? Eu sou de Santos, mas eu fui criada no interior. Eu participei de um projeto onde tinha jazz. Eu dancei jazz, fiz uma só apresentação. Depois acabaram com o projeto. Foi a maior frustração pra gente, porque a gente gostava, entendeu? Tinha basquete, porque na minha cidade a predominância maior não era o futebol, era basquete. As pessoas lá, a molecada gostava muito de basquete e vôlei. Nossa, eu falava em vôlei, a gente tá tudo no ginásio de esporte vendo vôlei. O importante é isso, entendeu? Né? Mas aí tiraram. Aí eles não estão afetando os adultos, estão afetando as crianças. Tinha uns projetos, eu fazia aqui na Baixada, eu fazia Muay Thai num projeto, não vou citar quem era o político que estava no controle. Acabou. Não tem mais. Poxa, tá tirando criança da rua. Exatamente, a arte e o esporte para mim é uma ferramenta assim fantástica para você tirar as crianças, os adolescentes da ociosidade, da rua. Sempre foi. Então, e é um investimento, no meu ver, muito, muito acessível, muito barato. Eu não sei por que as prefeituras demoram a entender a importância que tem o terceiro setor, que tem os projetos sociais, né? Dentro da sociedade. É uma importância muito forte. Porque eu sempre falo, né? O meu trabalho hoje não é para vender nada para ninguém, é para dar de graça. É para dar de graça. É para dar o ensino musical de uma forma gratuita, né? Não tenho nada contra os bares, os comerciantes, né? Mas o projeto do terceiro setor é para fornecer algo que às vezes o município não consegue. Mas você está formando pessoas, crianças, que amanhã pode estar tocando num restaurante. Exatamente, como você tocou, está fazendo um trabalho, eu sou trabalhando, fruto de um projeto social saindo também. Da rua, trabalhando, Exatamente. Ganhando dinheiro com arte. Exatamente. De repente a pessoa não é boa em exatas, ela é boa em arte, em humanas. Com certeza. Né? Então, que seria de nós sem a música, sem os músicos, né? Pois é. Sem a música no nosso... Agora, explicando assim, de repente, né, algumas pessoas têm alguma dúvida. Ingressar numa faculdade de música, eu acredito, corrija se eu estiver errada, precisa ter alguma, além da prova escrita, tem uma outra prova, a audição, não seria isso? Isso, tem a prova prática, né, a prova de percepção. Explica também. Assim, só que te corte, desculpa, é só para terminar minha pergunta. Explica, né, que tem sobre a audição e o que vem a ser uma audição. Porque tem gente que não sabe o que é uma audição. Não Sim. É só audição de ouvido, a audição musical.
entendeu? Sim, a audição, pura e simplesmente, né, numa prova de banca de um conservatório, de uma faculdade, né, gratuito, né, que precisa haver, e até mesmo as que não são públicas, são privadas, para saber o conhecimento, ter uma noção do conhecimento que o aluno já tem, né, porque na música, num conservatório, numa faculdade, você não consegue entrar do zero, você precisa ter um conhecimento básico. Por isso que existem os cursos livres, né? Então o aluno ele precisa se preparar para entrar no conservatório, para entrar numa faculdade, né? Então é checado a sonoridade dele, a fluidade da leitura musical, né? A percepção musical, melódica e harmônica dele. Então os professores não ficam em algumas faculdades, em alguns conservatórios, o aluno ele não fica nem à vista, né? Os professores só ficam ouvindo, né? Para entender, para analisar a sonoridade, a articulação, né, a fluidez na leitura, e ali eles dão a nota. Ó, você passou, esse daqui... Então não adianta só passar em escrita. Não, Você vai ter que passar nessa audição. Na maioria das vezes sim. Passar sim. pela bancada. Isso, passar Não, você já vai fazer uma bancada antes de iniciar uma faculdade. Certo. No decorrer dessa sua maratona da faculdade, você teve uma parada obrigatória devido a um problema muito grave na sua vida, um acidente de trânsito. Isso. O que isso, além de ser uma coisa muito grave, o que levou, o que aconteceu com você, o que te fez... Você sofreu muito com isso. Sim. Por quanto tempo você teve que ficar meio afastado da música? Então, no meu primeiro ano, né, que eu ganhei essa bolsa lá para o Souza Lima, eu já trabalhava no Clube do Choro de Santos, na escola de choro, e como eu expliquei, né, nós fizemos o grupo de choro aqui na cidade, no Projeto C, e o Clube de Choro era padrinho desse nosso grupo, né, e chegou uma época que o Clube do Choro quis formar a sua escola, fundar a escola e formar o seu próprio grupo de choro na cidade de Santos. Aí foi quando eles me chamaram para trabalhar na escola de choro, Vizinho Sete Cordas, né, e fui um dos fundadores da escola, né, nós fomos levar o projeto que tinha em São Vicente para Santos. O Clube de Choro teve o apoio da prefeitura e organizamos o espaço, e ali montamos a escola de choro, que está até hoje lá, graças a Deus, né? E ali formamos muitos alunos, muitos músicos que são hoje profissionais, né, magníficos, maravilhosos. E nesse primeiro ano, né, que eu ganhei essa bolsa, eu já trabalhava lá na escola de choro segundas e quartas, né? E toda segunda e toda quarta-feira eu saía da escola 4 horas da tarde, da escola de choro, de lá de Santos, lá do Mercado Municipal, subia para São Paulo para estudar. Toda segunda e quarta, né? E algumas vezes de carro, mas as questões financeiras estavam terríveis, não estava dando, mesmo tendo a bolsa, estava ficando difícil, né? Você ia de carro? A questão do combustível, pedágio e tal, toda essa questão financeira. Foi quando eu comprei uma moto, né, para poder subir, porque bem mais barato, muito, né? Não paga nem pedágio. Nem pedágio, exatamente. Então, para mim, foi uma realização, para mim estava tudo perfeito, né? Então, toda segunda e quarta, ia lá com a motinha, né? Moto zero, revisadinha, tudo certo. Subia a serra para estudar, né? Essa era a minha sina todas segundas e quartas. E quando foi em 2017, né? Já tinha começado o curso lá. Tinha começado o curso em fevereiro, estava no mês de setembro, dia 20 de setembro de 2017, estava descendo a serra, quando ali já perto do Vale Verde, perto já da área continental de São Vicente, na descida mesmo, o pneu da moto furou por algum motivo, né, e eu senti que estava alguma coisa, né, que não estava estabilizada a moto, tentei, né, diminuir a velocidade, mas aí não deu tempo. A moto começou a fazer zigue-zague na pista, e aí você começa a pensar em tudo. Você estava na velocidade... Estava uma velocidade tranquila. A velocidade da serra, no caso, né? Isso, eu já tinha descido a serra, né? Você estava descendo, você estava voltando. Eu já estava voltando lá do curso, né? Já tinha descido, já estava no plano já perto de casa já, mas na rodovia ainda. E foi quando eu perdi o controle da moto, só lembro que ela começou a fazer zigue-zague e eu tentando manter a moto, e quando eu vi só a pancada, eu já não vi mais nada. E depois, quando eu acordei na pista, eu estava numa situação de, assim, tipo a dor da morte. Não sei se
Se essa é bem... Se essa é a expressão, mas eu acho que a dor da morte é que eu estava sentindo ali. Você já não estava nem se mexendo. Não estava me mexendo, só dor. não, só. E depois eu vi as pessoas me falando comigo, eu não conseguia enxergar ninguém, porque eu tinha me machucado muito, supercílio, estava sangrando demais, e tinha acabado de recobrar a consciência, e as pessoas, eu perguntava o que tinha acontecido, porque eu também nem lembrava mais da moto e tal, aí as pessoas me explicavam, você foi atropelado, você foi atropelado, você foi atropelado, mas atropelado, como assim? Aí comecei a me lembrar da questão da moto e tal, aí você foi atropelado por um ônibus, aí a gente começa a ficar em choque, né? Começa a passar tudo uma novela na sua mente, de tudo que você construiu, de tudo que você pretendia construir daqui para frente, né? Dali para frente. E eu lembro que eu pedia muito para Deus, para mim não morrer. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer, porque eu estava sentindo uma dor que inexplicável. Eu tinha fraturado a coluna, né? Tinha lesionado a medula. E é assim, uma dor que você não tem como dimensionar aquela dor. E eu só pedia para Deus para que Deus não me levasse, porque eu precisava criar meu filho pequeno, meu filho tinha 5 anos na época, eu precisava fazer mais coisas na minha vida, eu estava na melhor fase da minha vida, profissional, pessoal, espiritual, tudo perfeito. E a partir dali, a minha história mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho, foram um ano, foram um mês, 30 dias no hospital, uma cirurgia na coluna, um pesadelo no hospital, um pesadelo cada vez que me mexiam, que me trocavam de uma cama para outra, que me levavam para fazer algum exame. Cada vez que mexia meu corpo era a dor da morte que eu sentia, ali com aquela coluna quebrada, fraturada, né? E depois teve a notícia da cirurgia. Primeiro não ia precisar fazer cirurgia, mas depois o médico achou por bem fazer, porque tinha quebrado mesmo. Se fizesse algum movimento, podia lesionar mais ainda a medula e tirar todos os meus movimentos da cintura para baixo. Já tinha lesionado muita coisa, a bexiga já tinha parado, o intestino já tinha parado, a perna direita já tinha parado, a dor neuropática estava constante, então era um sofrimento todos os dias para poder acalmar a dor, para poder bloquear a dor. Quem tem lesão medular entende um pouco do que eu estou falando. É uma dor psicológica que existe, que é real, né, por conta da lesão medular. E até então eu nem imaginava, para ter uma ideia da minha ignorância, eu nem sabia que existia uma parte do nosso cérebro que descia pela coluna, por dentro da coluna, que é a nossa medula, né, que ela controla todos os movimentos, nossos braços, pernas, genitais, sensações, tudo é controlado pela medula, né? E a partir daquele momento eu entendi, né, o que realmente tinha acontecido comigo. Então foram anos, né? Foram um ano de pesadelo total, né? Depois, graças a Deus, eu comecei a fazer o tratamento no Luci Montoro, que é um centro de reabilitação fantástico, né? Aquela questão do projeto social com a iniciativa privada, né? Você vê lá a placa do governo do estado de São Paulo, no centro de reabilitação Luci Montoro, mas por trás do governo, eu falei, mas uma coisa tão maravilhosa, parece coisa de primeiro mundo aqui, né? Mas é do governo isso, você não consegue acreditar. Eu me senti assim quando entrei no AME. Então, que o AME também é assim, né? É uma estrutura muito boa, né? É do governo, mas tem uma estrutura privada. Exatamente. Aí depois que eu fui descobrir que o Luci Montoro tem uma iniciativa privada por trás de tudo aquilo, né? E é coisa de primeiro mundo. Ali foi realmente onde eu fiz as minhas fisioterapias, tem psicólogo, né? Tem o fisiatra, tem o professor, né? Que faz a parte da educação física, que é o fortalecimento muscular, tem um nutricionista, é uma equipe fantástica que entende o que você está passando, porque nem os familiares entendem. É difícil, eu sei que é difícil, deve ser difícil cuidar de uma pessoa com lesão medular, porque tudo muda, não é só as dores, não é só a fratura, não é só a cirurgia, o emocional muda, né? A pessoa fica muito irritada, né? Tem os remédios que são fortíssimos, então é muito difícil. Mas ali eu me vi acolhido por uma equipe de profissionais que sabiam com quem estavam lidando, né? Entendiam tudo aquilo que eu falava. Então é muito legal. Então eu agradeço muito, muito a Deus
por ter tido essa oportunidade de ter tido tratamento lá no Luci Colocar Montoro. esses anjos na sua vida. Com certeza. Né? Quando eu fui pro hospital, logo depois do acidente, tenho certeza que foi Deus que abriu as portas, me levaram pro hospital lá de Praia Grande, em Manduci, e eu fui tratado pela melhor equipe de neurocirurgiões da Baixada. Então, hospital público, né? Então foi tudo encaminhado por Deus, né? Então, e hoje eu entendo, né, que isso foi uma prova na minha vida de superação, né? Graças a Deus, hoje depois de 5 anos, né, eu estou bem melhor. Durante 4 anos eu usei sonda para urinar e outras complicações, usei fralda um tempo e chegou a afetar seu rim? A bexiga, né? Isso, bexiga e intestino, né? Porque a comunicação do Você cérebro... chegou a usar colostomia? Oi? A colostomia? A bolsa colostomia? Não chegou, não precisou. Só foi mesmo só a questão urinária mesmo, né? Porque a comunicação do cérebro com a bexiga e com o intestino foi né, danificada, né? As necessidades básicas foi... Exatamente, no começo foi muito ruim, né? Porque tudo é dor e tudo é... Às vezes, para você ter uma ideia, eu entrava dentro de um supermercado, sentia o cheiro do supermercado, aquele cheiro doce de comida, de produtos, né? Aquilo me causava dor. Às vezes eu acordava de manhã, meu corpo estava dando choque. Eu falava, meu Deus, o que é isso? É difícil. São coisas que acontecem que a gente fica procurando explicação, né? Mas é difícil até do pessoal de fora, né, conseguir entender. Mas eu acordava muitas vezes com o meu corpo dando choque. Por conta do quê? Por conta da minha medula tinha sido lesionada. Então todas as sensações do nosso corpo, né, elas ficam malucas. O médico me explicava, né? É como uma casa que está em curtos fios. Que a nossa medula nada mais é que a nossa caixa elétrica. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É onde está toda a parte elétrica do nosso corpo. Por isso que, por exemplo, uma hérnia de disco. Sim. A pessoa sente choque no pé, na mão, entendeu? Então é a caixa elétrica, né? É onde está escrito Danger, sabe? Não pode mexer. Não pode tocar. Até o médico explicou, né? Numa cirurgia de medula, com nervos, né? Qualquer parte do corpo com nervos, o médico não pode tocar no nervo, porque ali é um fio desencapado que está com a eletricidade ali. Ele tem que tirar aquilo que está atrapalhando, que está pressionando o nervo. No teu caso, você estava em curto-circuito. Exatamente. Isso foi durante uns 4 anos, eu sofri demais, né? A sua parte emocional foi bem abalada. Você ainda faz acompanhamento psicológico? Sim, o psicológico já, graças a Deus, está bem ajustado já, né? Durante os 4 anos, esse ano fez 5 anos do acidente, né? Esse foi um ano assim de vitórias. Esse ano foi um ano assim de melhoras, assim. Graças a Deus. Muitas melhoras, né? Até o ano passado ainda usava sonda para urinar, né? Já 4 anos você utilizando sondas é muito complicado, né? Toda a questão sexual também, né, foi afetada e tudo isso melhorou, né, do 3º ano para cá. Então são vários fatores que acabam mexendo muito com o nosso psicológico, né? Mas esse ano foi assim, ano de muita transformação. Eu acho que mexe com todo mundo. Sim. Principalmente no caso do homem, que é o provedor, né? Sim. Imagina, gente, vai ficar tudo em cima, nas costas da minha esposa. Exatamente, né? eu era autônomo, né? Porque depois eu passei a ser autônomo de novo, depois que eu saí do Projeto Ser, né? Então, eu trabalhava de domingo a domingo, né? Tinha um bom salário e de repente eu me vi em cima de uma cama, né? Como eu era o único provedor dentro de casa. É um tapa na cara. Então, você fica assim, né? A sua cabeça fica em paranoia. Sim. Né? O que vai fazer? Mas é onde a gente entende, né, o agir de Deus dentro da nossa vida. Sim, né? é que, assim, nós cristãos, nós temos uma visão diferente. Exatamente. Que nada é o acaso. Mas mesmo assim ficamos com medo, né? Não, ficamos com pavor de medo. O medo existe, né? Porque somos humanos. Sim. Nós não somos como Deus, como Jesus, né? Exatamente. Nós ainda somos humanos. Então, os medos, eles vão existir e nós sabemos que nada é por acaso na nossa vida. A gente só não consegue, às vezes, entender os propósitos, né? É isso, porque são inexplicáveis, né? Como diz uma música, inexplicáveis são os seus caminhos, inescrutáveis, né? Exatamente. O seu juízo. Então, é bem complicado, mas nós temos um Pai muito grande, né? Fantástico. Onde a gente tudo pode,
Tudo posso naquele que me fortalece, né? Bom, antes de nós passarmos para o terceiro e último assunto, que nós não vamos mais falar de tristeza, porque hoje é só alegria, porque hoje você está em pé, você está vendo o seu filho crescendo e está ao lado da sua guerreira, que é sua esposa. Vamos escutar mais um instrumento. Vamos lá. Agora vamos tocar a flauta transversal, que é meu xodó. É o xodó. Vamos com a canção You Got a Friend, interpretada por James Taylor. É uma música que eu gosto bastante também. Vamos lá. É muito gostoso mesmo. Essa é a minha paixão. Esse instrumento aqui é fabuloso. Eu sempre achei chique tocar flauta transversal. Assim, eu sou suspeito de falar, porque é um instrumento que... Eu sempre gostei de instrumentos, sempre gostei de ouvir as pessoas cantar. Mas meu pai me colocou num coral. Sim, eu cantei no coral para alegrar o meu pai. Quando eu passei para o ensino médio, eu tinha que estudar à noite, porque o curso que eu ia fazer, nós tivemos nessa fase com o ensino médio, era junto com o ensino técnico, né? E só tinha de noite. Aí eu falei assim, ai, ainda bem, não vou mais cantar no coral. Mas é porque eu sempre ouvi assim, ai, você é desafinada, não sei o quê. Então eu não entendi o porquê eu estava no coral, né? Porque não tinha aula do canto para poder entrar no coral. Ah, tá. Né? Teve um comecinho, depois não teve mais, então eu achava... Mas ajuda, né? O coral ajuda bastante. E eu ficava no soprano, aí depois... Vim descobrir que eu não sou mais soprano, que agora meu timbre é mais pro contralto do que pro soprano. Na maioria das vezes aquela voz feminina que não consegue alcançar alguma tessitura de agudos nela, desce pro contralto. Aí meu filho fala, ai mãe, você canta melhor grave. Meu filho que fala. Você desafina menos. Meu filho, porque meu filho acho que tem ouvido, né? Porque ele sabe. Ele ouve, fala, mãe, você tá desafinada. Que bom que ele tem ouvido, né? É igual o pai, ele também, meu marido também. Um abraço aos coralistas lá da Igreja Batista Bíblica. Eu cheguei a cantar Aleluia de Handel. Legal, hein? Cantei. Eu arranhei. Mas tinha uma moça cantava, a Wanda, né? Ela cantava, fazia o soprano, ela que fazia o solo, né? Tinha uma voz maravilhosa. O soprano dela era muito lindo. Mas Aleluia de Handel foi o meu desafio. Mas é lindo, né? Desafio, viu? Aleluia de Handel arrepia. Tem uma outra que também eu amo demais, que é Jesus, Alegria dos Homens, também é muito bonita. Bem linda, melodia fantástica. Eu ia para agradar o pai, sabe? Meu papai, ele ficava feliz de me ver lá, minha irmã. Aí eu saí, minha irmã foi atrás. Que bom, a música sempre vai fazer bem, sempre. Eu gosto de cantar no chuveiro, no videokê, porque ali é tudo brincadeira, sim, sabe? Mas a gente tenta fazer direitinho, mas eu não tenho ouvido, mas eu acho bonito. Eu aprecio as pessoas que cantam e tocam, eu aprecio muito. Bom, nosso assunto agora, você falou em projeto, falou em educador social, falou em ser, mas você tem o seu projeto, é isso?
Exatamente, né? O Jubal. Isso, a Jubal Music, Jubal. Isso mesmo, Instituto Jubal Music. Isso aconteceu logo depois que eu saí do SER, né? Depois que eu saí do SER, eu fiquei assim meio que desesperado, não só eu, como todos os meus amigos na época, né? E agora, o que a gente vai fazer na nossa vida que a gente só sabe fazer, só sabe trabalhar em projeto social, é a nossa paixão, é a nossa vida, e agora o que vai acontecer, o que vai ser da nossa vida? Então o que eu fiz? Eu peguei toda a minha rescisão do SER e conversei com meu pai, falei, pai, eu preciso de um projeto, preciso construir meu próprio projeto, eu não vou conseguir viver sem trabalhar em projeto social mais, né? E no meu conhecimento só existia o SER na época, então não tinha mais SER, e agora? O que eu ia fazer da minha vida? Então, meu pai, né, na época, meu saudoso pai, ele comprou a ideia, né, então eu peguei todo o dinheiro, comprei de material e construí, meu pai me ajudou a construir um salão em cima da minha casa, né? E ali, isso foi em 2013, nós começamos o instituto ali, em 2013, lá no Jardim Rio Branco, em cima da minha casa, lá, Rua Perpétua de Oliveira Freitas, 1070, 2013. E ali eu comecei, né? Aí toda aquela frustração, toda aquela tristeza do interrompimento, né, do SER, ficou para trás, porque ali eu estava começando a construir a minha própria história dentro de um projeto social meu, né, com a minha identidade, né, e aquilo foi suprindo o vazio que o SER deixou no meu coração em 2013. Ali começamos, né, com 30 crianças, os pais apoiando, né, aqueles pais que conseguiam apoiar, né, pagavam um valor, né, simples, né, só para realmente ajudar a gente a pagar água, luz, coisa desse tipo, né, e a gente foi dei aula ali muitos dias, muitas turmas, muitos alunos, né, durante quase 2 anos e meio, totalmente de graça, né? O dinheiro que entrava era só realmente para comprar acordoamento para os instrumentos e para pagar a água e a luz, mais nada, né? E as coisas foram acontecendo, né? Fomos mostrando o resultado, as pessoas, o Clube do Choro na época nos ajudou bastante com doação de instrumentos, um outro, que eu ainda trabalhava no Clube do Choro, né, na escola de choro, né, na época que nós fundamos o Instituto, em 2013. Então nos ajudaram com instrumentos, tinha um outro projeto também, Esculpir, que era lá perto do Mercado Municipal, que era nosso projeto amigo, né? As crianças de lá vinham fazer aula no Clube do Choro também, na escola de choro, e a Karina, agradeço a ela até hoje pela ajuda, nos ajudou bastante com instrumentos, né, com todo apoio, né, e ali a gente conseguiu, né, durante 2 anos, fazer o trabalho ali acontecer, com a divulgação, né, com o grupo, a classe cheia de alunos, e tinha violino, teclado, violão, contrabaixo, flauta, né, todo mundo ali trabalhando, né, aprendendo. A gente começou a divulgar, fazer apresentações, né, conseguimos uma reportagem na TV Tribuna, reportagem fantástica, que nos ajudou bastante com doações. Foi também aí onde nós conseguimos um patrocínio na época, já em 2016, né, 2017 nós conseguimos um patrocínio de uma ex-acionista da Coca-Cola, Dona Terezinha, saudosa também, não está mais entre nós, né, mas nos ajudou muito enquanto estava viva, né? São anjos que Deus foi colocando em nossas vidas, né? Porque é uma coisa que é certa. Quando você faz de coração, com dedicação, né? Há pessoas de bem, de bom coração neste mundo para te ajudar a continuar o seu trabalho. Basta você fazer de forma honesta, com dedicação, com amor, que Deus sempre vai abrir, vai mandar anjos, mandar pessoas para te ajudar. Sempre isso vai acontecer. Sempre vai acontecer. E eu não tinha dúvida disso. Quando eu trabalhei os 2 anos lá sem ajuda nenhuma, sem apoio nenhum, eu sabia que um dia ia acontecer. E aconteceu. Né? Aí depois, infelizmente, o patrocínio da Dona Terezinha parou por conta do falecimento dela. Né? Mas aí vieram outros apoiadores, né? E a gente está lá, né? Vamos fazer 10 anos o ano que vem. Nossa. Né? Conseguimos ampliar o espaço, agora temos uma sala de bateria de percussão, de aulas de bateria de percussão. Acústica. Né? Um pouco. A acústica não está muito boa, mas vai melhorar. Vamos conseguir uns apoios, de repente melhorar. Mas deu para abafar um pouquinho, pelo menos a porta de vidro está lá para abafar um pouco o som da bateria. Mas crescemos, já formamos 3 turmas, né? E é uma felicidade, cada formatura é uma festa, né? Temos 60 alunos hoje lá, né, em todas as oficinas de
teclado, de violão, de violino, de violão erudito, violão clássico, né? De percussão. Né? Então, e aquilo ali é a minha vida, né? Hoje eu sou aposentado, né? Por invalidez, por conta da minha deficiência. E hoje me dedico totalmente ao meu projeto, né? Na direção, na gestão, né? Porque é muita coisa para fazer. Eu dou aula bastante ainda. Coisa. Dentro das minhas possibilidades, eu ainda dou aula para o pessoal que está no segundo, no terceiro ano, que a gente tem uma grade pedagógica de 3 anos, né? De um curso básico de música, né, para despertar realmente o aluno pro amor à música e tal. Então a gente tem uma pedagogia de 3 anos. Então eu dou aula para o segundo e terceiro ano. Tem os outros voluntários e professores que nos ajudam com os iniciantes, né? E realmente é uma família. E a gente fica realmente muito grato a Deus por tudo que conseguimos construir. Né? Toda aquela fase daquele pesadelo foi realmente uma provação muito forte, mas me tornou uma outra pessoa muito, muito mais forte, muito mais maduro. Né? Assim como foi com o Jó, né? Deus me deu muito mais depois, muito mais. Já é um exemplo, né? Exatamente. Então, há aprovações que acontecem em nossas vidas que é para nos amadurecer ou para nos colocar nos propósitos de Deus. Ó. Então, hoje a minha vida é um exemplo de superação, um exemplo para a glória de Deus, como a Bíblia diz, né? Que algumas coisas ruins acontecem na nossa vida é para glorificar o nome de Deus e realmente mostrar que Deus existe. Então, toda a minha história de superação dentro desses 5 anos caracteriza realmente que Deus sempre esteve comigo, sempre esteve com a minha família. Eu te falei. Exatamente, você me falou. Né? Quando eu estava em cima da cama, o que eu mais me preocupava como homem, como provedor da casa, e agora? Como é que minha família vai se sustentar? Como? Mas a coisa foi Deus proveu. Deus proveu muito mais, muito mais, muito mais. Até hoje. Nada te faltou. Nada me faltou. Como eu disse. Nem remédios, nem tudo proventos, posso naquele que me fortalece. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Isso é fantástico e é real. Então a gente passar até a prova disso é muito, muito bom. Você ser a prova viva de que Deus é provedor, não é o nosso talento, não é o nosso profissionalismo, não é a nossa força que vai prover aquilo para dentro da nossa casa, para o nosso sustento. É o nosso Deus. Ele que sustenta os pássaros, veste os lírios do campo, ele fala isso na sua palavra. Então, eu sou a prova viva de que Deus realmente ele cuida dos seus. E não é de forma alguma o nosso talento, a nossa força, a nossa inteligência que vai nos suprir. Verdade. A gente não é nada sem ele. Sem ele, não. Não tinha nada. E financeiramente falando, você disse que alguns pais, né, ou todos, não sei, eles colaboram com aquilo que podem, né? Sim. Mas existem outros gastos que necessitam de mais apoio. Você tem esses apoios e além de ter esses apoios, você está aberto a receber mais apoios? Sim. E como que é feito isso? Então, lá hoje, o projeto hoje, ele tem 2 apoiadores, né? 3 apoiadores, né? Que ajudam com um valor simbólico. Né? Um projeto social tem um gasto muito alto, né? Nossa sala, graças a Deus, é uma sala bem montada, com ar-condicionado, com todos os instrumentos. Nós temos um salão com 4 teclados e vários violinos, vários violões, toda a aparelhagem necessária para uma sala de aula confortável nós temos. Eu nunca abri mão disso. Né? A criança ela não vai conseguir aprender, estudar, se dedicar se ela estiver num lugar apertado, com muito calor. Ainda mais o nosso calor, Exatamente. né? Nosso calor aqui na Baixada é um calor úmido e irritante. Exatamente. Então, eu sempre fui focado nessa questão de você ter um ambiente agradável para aprender. Né? E tudo isso, só que isso é muito caro. Sim, muito caro. Bastante. Conta de energia, conta de água, você tem a água do bebedouro que você tem que comprar, você tem os encordamentos de violino, caríssimo, violão, né? Do violão já é caro, imagina do violino. Exatamente. Né? E tem os nossos voluntários, que a gente procura ajudar de alguma forma. Né? Não é com salário, infelizmente não conseguimos, né? Mas a gente procura ajudar de alguma forma aqueles que estão junto conosco, né? E isso tudo é uma despesa muito alta. Então a gente precisa muito da ajuda de patrocinadores, de apoiadores, porque nós realmente desenvolvemos ali um trabalho muito sério.
Nós temos aulas de segunda a sábado. Jubal já fez alguma apresentação? Sim, várias apresentações, Estamos abertos a chamamento, né? Porque isso é o nosso foco, para poder divulgar o projeto, né? Natal tá chegando. Exatamente. E uma bela música instrumental no Natal é ótimo. Exatamente. Então nós temos ali o nosso grupo musical, que é para realmente fazer as apresentações e fazer a divulgação do projeto, né? Para que a gente possa... Qual é o objetivo? Nós queremos ampliar, né? Poder atender mais, porque eu não posso nem faço muita divulgação do projeto, porque eu não tenho como atender. Porque eu preciso de um mínimo de apoio para poder pagar os voluntários, né? Podemos abrir turma de manhã, que nós não temos turmas de manhã. No momento, os educadores, eles são voluntários. São voluntários, isso. Não recebem nada. Não, eles recebem uma ajuda, mas uma ajuda de custo, no caso. Uma ajuda de custo muito mas para poder simbólica. Se locomover do lugar. Exatamente. Né? Diferente de um projeto que é patrocinado, né? Que tem a condição de dar um valor justo para o o Jubal, né? Porque Jubal é um homem. Isso, Jubal é um homem, isso mesmo. É o Jubal. E é o projeto, né? Também, isso, né? Instituto. O Instituto, tudo masculino. Até me perdi agora. Que eu fui falar, né? Lembrei. Você não chega a ser uma ONG. Nós somos, já é ONG. Sim, somos ONG já legalizado. E tudo. Não tem aquela ajuda pequena, que eu sei que é pequena, do governo. Não, nunca tivemos. Que a ONG receberia. Não. Teve uma época que ONGs recebiam essa ajuda, tudo depende de parceria, de projetos, né? Hoje funciona... tem uma verba lá no município que é destinada a projetos do terceiro setor. Certo. Você tem que escrever um projeto direitinho, mandar, né, para o município para analisar. Apresentar tem o PROAC também, piloto, que é do Estado. Isso. Tudo através de projetos, né? Você escreve um projeto, o que você vai fazer, de apresentações. E o benefício que ele traz à sociedade. Exatamente, através desse projeto você manda para as instituições do Estado, do município e consegue ou não a verba, né? No meu caso, ele vai para votação na Câmara Municipal, no caso. Então, tem a parte burocrática, né? Mas no meu caso é mais grave, por quê? Porque, vou te ser sincero, Fernanda, eu só sei ensinar música. Essa questão de papel, de burocracia, para mim é muito difícil. Sempre foi. Então, até para isso, se você não tiver um apoio, você não tem como ter uma pessoa para cuidar só disso. Todo projeto social, né, tem uma pessoa, parte administrativa. Tem uma pessoa que cuida só de escrever os projetos, né, de sair captando os recursos. Só que eu, né, com a questão da minha saúde, tá, das minhas limitações, né, hoje já é um pouco complicado para mim dar aula, né, eu tenho que os horários. Antigamente a gente dava 2 horas de aula, 4 horas de aula seguido. Hoje eu já não consigo, eu tive que reduzir as turmas, reduzir os horários de aula para me conseguir, né, no máximo dar uma hora de aula e descansar mais 2 para poder dar mais uma outra, né? Então é tudo bem adaptado. Então eu precisava, o projeto precisa, todo projeto social precisa de uma pessoa só para essa área, para escrever projetos, para lidar com a parte da divulgação, da mídia e tal. E essa parte não é comigo, né? Eu só sei ensinar música. É isso que eu sei fazer. Deus proverá. Ah, com certeza. Tenho certeza que o Senhor eu tenho certeza do jeito que você é carregado por Ele, você vai conseguir. Vai conseguir. Certeza, né? A gente vai trabalhar te garanto que isso. Fé é uma coisa que não falta em você. Não, isso com certeza. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor, mas eu tenho certeza de que as coisas vão melhorar, né, em 2023, daqui para frente, porque eu já estou melhor de saúde, né? Dentro das minhas limitações eu consigo fazer algumas coisas e a gente vai correr atrás. Tudo aos pouquinhos. Exatamente. Né? Também não adianta sair correndo, porque, né? Nem dá para tirar um Cooper ainda. Não dá. Devagarzinho, um pé na frente do outro e vai dar tudo certo, porque você estava numa cadeira de roda há pouco tempo. Já subiu uma escada aqui que eu já ponho a língua para fora. Para você que tem a sua limitação, também é complicado. E como você diz, né? O teu instituto, ele fica no alto, então são escadas também. Exatamente. Então tudo isso tem que contar. Então é tudo devagar. Você tem os seus alunos e as coisas vão se encaixando. É um quebra-cabeça. Tudo se encaixa, tá? E no seu ponto de vista, antes disso, no final, gente, a gente vai deixar na descrição para as pessoas que quiserem apoiar, ajudar. Vamos deixar todas as informações, até mesmo o telefone para alguém que queira tirar mais dúvidas, né? Sim.
Estamos à disposição. Vai ter o telefone. Conhecer o projeto, visitar. Se quiser também proteger, ó. Se quiser conhecer, visitar, também está aberto para as pessoas que quiserem conhecer, né? Melhor forma, né? Você vendo pessoalmente. É só agendando certinho, né? Então, vamos, voltando à pergunta que eu ia te fazer. Qual é, no seu ponto de vista, qual é essa importância da arte musical, da arte em si, principalmente a musical, que é a sua área específica, né? Qual é a importância dela na sociedade, mais especificamente para as crianças, né? E os jovens? Olha, a experiência que eu já tive, né, desde 2006, quando eu deixei de dar aulas particulares, né? Comecei a trabalhar com um projeto social, com esse público, né? Aí eu tive a certeza do poder de transformação da arte na vida de uma criança. Porque não era só a música que fazia encher os olhos de todos, né? Não era só o meu trabalho, né? Tinha o trabalho da dança. Meu Deus, a gente produzia uns espetáculos de dança, né? Os professores de dança, e às vezes a gente juntava a música com a dança. E, gente, eu nunca assisti nada da Broadway, mas era algo tão fantástico, que era difícil você acreditar que aquilo estava acontecendo na cidade de São Vicente, num projeto social. De tão lindo e perfeito que aquilo era. E a transformação, o brilho no olhar das crianças, a dedicação, né, que elas exerciam, tanto na capoeira, como na dança, como no hip hop, ou no jazz, ou no artesanato, que a gente trabalhava, nos espetáculos a gente trabalhava todo mundo junto, né? O pessoal do artesanato fazia a decoração, o pessoal da capoeira fazia a abertura com os malabarismos e tal, e o pessoal da dança também, e o pessoal do teatro também, com as performances, e a música também participando. Então, nós até fizemos um espetáculo do Mágico de Oz. Meu Deus, uma coisa fantástica, gente, fantástica. Então, dentro desses 10 anos, não, 2006, não, mais de 10 anos, hein? Vamos lá, 14 anos aí, né? Que estamos aí na área social fortemente, né? Estou fazendo minhas contas erradas aqui, mais de 14 anos, né? Desde 2006. 2006 para até hoje. 2016, 10, né? Mais 6, isso aí é. Não, uns 15 anos. 16 anos vai fazer, 16 né? anos. 16. Porque eu casei em 2006. Então é muito tempo. Então a gente vem colhendo frutos que é claro, né? A transformação na vida de qualquer criança, de qualquer adolescente. A arte, não só a arte nas suas várias vertentes, como no esporte também. Eu sou fã do esporte como transformação, como ferramenta social, né? E a transformação, ela é magnífica, é clara, né? Desperta o equilíbrio, né? O trabalho em conjunto, a parte emocional da criança, né? Fica mais equilibrada, mais forte, né? A arte, ela transforma, né? Ela faz o equilíbrio, né? Do nosso psique. E é algo que fez isso comigo, né, nos meus 17 anos, e a gente está tendo a oportunidade de passar para outras crianças e ver essa transformação. Então eu falo para os meus alunos, tudo isso que hoje eu sou uma pessoa totalmente realizada, eu não tenho sonhos financeiros, nada disso. Eu como pessoa, como profissional, eu sou totalmente realizado hoje. E sou fruto de um projeto social. Então, e muitos alunos meus que passaram por nós, né, dentro do projeto social, hoje vivem da música, muito felizes, muito bem, são excelentes profissionais, né? E por quê? Porque tiveram uma oportunidade, né? E, no meu ver, algo muito barato, né, que tem um valor que não tem como calcular na vida de uma pessoa, na vida de uma criança e do adolescente, né? Então, eu acho que os nossos governantes deviam virar o olhar para a área social. Eu tenho meu pensamento, nem vou tocar nessas coisas aqui. Sim. Eu não gosto nem de tocar em assunto dessa área, senão revolta. Acaba revoltando. Bom, antes da gente terminar, você vai dar mais uma palhinha do próximo instrumento. Aí eu venho com a última pergunta e depois suas considerações e o seu aviso e os seus avisos referente a Jubal. Tá. Antes disso, eu ia fazer uma pergunta que eu me lembrei agora. Eu só estava na pauta, mas não estava na pauta, que surgiu essa pergunta. A Jubal,
o Jubal. Vai ficar à vontade, tá? Chama Jubal. O Jubal, gente, porque é Jubal. o Instituto. Não, vocês falam a rádio, o rádio. São diferentes, a mesma palavra, mas são coisas diferentes. Sim, sim. O Jubal, no momento, é só música. Sim. Você pensa em ampliar isso para mais alguma... É música, no caso, instrumental e canto ou só instrumentos? Sim, é instrumental, né, por conta da nossa limitação, né, Certo. de espaço. Nós temos como ampliar mais o espaço, nós temos como colocar mais oficinas na parte da manhã, por exemplo. Nós não temos aulas na parte da manhã. Muitas mães pedem, meu filho estuda à tarde, por favor, né, tem uma oficina na parte da manhã, mas a gente não tem condições. Nós temos todas as nossas oficinas são na parte da tarde. A única oficina que a gente tem na parte da manhã é no sábado, que é o violão erudito, né, e à tarde tem a aula de percussão, de bateria. Mas nós temos muito a ampliar, muito. E você pensa em abranger outras áreas da arte ou só ficar na parte musical? Por enquanto, eu penso em melhorar, em, né, solidificar a questão da parte musical. Já pensei na área de desenho, que é algo que me chama bem a atenção. Coisas assim associadas, né? Eu Sim, pensei, sim. tipo, Sempre o teatro. Sempre trabalhei com outras áreas, teatro, e dá muito certo, né? Dá muito certo. Nossa, juntar um com o outro. Nossa, você falou Mágico de Oz. Não. E se eu te falar que eu sou apaixonada pela Noviça Rebelde, eu sou. Amo aquelas musiquinhas. Sim. Eu gosto de filmes musicais, né? Sim. Então a Noviça Rebelde já assisti acho que mais de 20 vezes. Mas é normal. A arte faz isso conosco, né? Tem jeito. Depois a gente vai estar deixando todas as informações do Jubal, né, na descrição do vídeo. Nós vamos estar passando, né, na hora que você terminar de apresentar seu próximo instrumento. E eu faço a última pergunta depois. Tá bom, então. Vamos lá. Agora eu vou estar cantando uma canção que fala sobre... Não é só instrumento, agora é voz. Vamos tentar. Voz e violão. Uma canção que fala do nosso Criador, do nosso Salvador, que é nosso Jesus, é a razão da nossa vida, né? E é algo que todo músico precisa, né? Dar algo a Deus pelo dom que Ele nos forneceu, né? E eu sempre entendi isso, né? Que a música ela vem dos céus, ela é um dom de Deus e que eu precisava, de alguma forma, estar bem perto dele para que a música continuasse perto de mim também. E esse é o conselho que eu dou a todos os músicos, todos aqueles que vivem da arte, de estar cada vez mais perto de Deus, porque ela vem de Deus. E essa canção, ela diz, né, que Ele está acima de todas as coisas. Então, quando a gente aprende a colocar Deus, nosso Jesus, acima de todas as coisas, como a própria palavra dele, a Bíblia diz, né? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém. Todas, sem exceção. Amém. Né? Então temos que aprender a colocar Deus, né, o nosso Jesus, acima de todas as coisas, como diz a canção aqui. Above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all windows and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world have known, above all wealth and jewels of the earth, there's no way to measure is what you're worth. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, temper on the ground, you to the fall.
and thought of me above it all. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, temper on the ground, you took the fall and thought of me above it all, like a rose, temper on the ground, you took the fall and thought of me above it all. Acima de tudo. Amém. E de todos. Bonita essa, a letra eu não sei, mas a música. A muito melodia bonita. maravilhosa, a letra também, dizendo que Jesus é acima de todas as coisas, né? De todos os reis, de todos os tronos. Muito bonita. Toca, hein? Ela toca. Ela toca lá dentro. Então, eu costumo fazer uma pergunta, mas hoje eu não vou te fazer essa pergunta. Não? Não. Essa pergunta. Eu vou pegar uma frase que eu vi no seu perfil do Facebook e você vai me dizer o que essa frase significa na sua vida. Escolhido de Deus e seu amigo íntimo. Justiça e integridade. Opinião formada. Música em minha alma. Sou eu. Sou eu. Qual é a primeira palavra? Escolhido de Deus e seu amigo íntimo. Escolhido de Deus. Eu sempre me senti assim. Um escolhido de Deus. Quando a pessoa é escolhida de Deus e ela tem essa convicção, a primeira premissa que ela tem que entender é que você foi escolhido para fazer o correto, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa íntegra, para ser uma pessoa o mais próximo de Deus possível. Então, todos aqueles que se sentem como escolhidos de Deus, como eu me sinto, eu tenho plena convicção disso, plena convicção. Como o ar que eu respiro. Plena convicção que sem Ele não sou nada, nós não somos nada, mas eu tenho plena convicção disso. Que nada na minha vida depende de mim, depende tudo dele. Tá? Então a minha vida é para Ele. E sou muito grato, né, por isso. E a próxima? Justiça e integridade você já respondeu nessa frase. Sim. Opinião formada. Sempre procuro, né, me posicionar, né, em tudo, sobre todas as coisas. Não tenho dúvidas de nada, sobre nada. Não tenho dúvida. Então é algo que realmente eu me sinto muito feliz, né, de ter opinião sobre tudo. Eu não sou aquela metamorfose ambulante. Não sou. Tenho sim minha opinião formada sobre. E não é essa frase que estão utilizando, né? Foi utilizada hoje, não. É o imbecil útil, você não é, porque você tem a sua opinião formada sobre tudo. Tenho. E não é Raul Seixas. Não faz parte de mim essa filosofia, não, da metamorfose ambulante. Eu sempre procurei ter minha opinião formada sobre todas as coisas, né? Não digo que não possa mudar de opinião, né? Mudei algumas vezes, mas sempre procurei ser uma pessoa realmente, né, convicto daquilo que acha. Desde que seja passada pelos crivos, né? Sim, exatamente. E esse é o nosso parâmetro sempre, né? Sempre. E a última, que você já não precisaria nem explicar, porque a gente percebe no seu olhar que é a música em minha alma. Exatamente. Essa é perfeita, né? A música, ela não tem como sair de dentro de mim, né? Mesmo aposentado, como eu disse que eu estou, mas ela está cada vez mais forte, mais presente, né? Como eu disse, né? Você não tem sangue, tem acordes, né? Deve ser. Bem por aí. Bom, olha, eu ficaria até amanhã conversando contigo. Eu acho muito assunto, né? Eu acho que todos os meus convidados foram especiais. Eu ouvi falar muito de você, mas não te conhecia, né? Tinha muita vontade de conhecê-lo. E eu matei a minha vontade hoje. Que bom. Né? E realmente não me decepcionei com a pessoa
Que às vezes acontece, você desenha a pessoa e acaba se decepcionando com ela, né? Não me decepcionei com a pessoa, pelo contrário. Criou-se uma certa admiração, tá? Obrigado. Pena que o tempo é curto, como diz, né? Eu até brinco aqui, o falecido José Wilker, né? O tempo ruge, né? Exatamente. Nós temos que encerrar, infelizmente, né? Mas antes disso, você vai deixar suas considerações, seus abraços, seus agradecimentos. E o mais importante de tudo, as informações sobre o Jubal. Aquela câmera é sua. Meu Deus, vamos lá. Queria estar primeiramente agradecendo, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre o nosso Deus, sobre o que Ele é capaz de fazer na vida de todo ser humano, se assim cada um deixar. Né? E eu creio que esse é o meu propósito também de vida, é mostrar o poder de Deus através do que Ele tem feito na minha vida e pode fazer na vida de qualquer pessoa, de todas as pessoas, porque Ele ama a todos, né? E queria agradecer a todos os meus alunos que durante esses anos todos a gente passa na rua e encontra alguns já casados, às vezes reconhece, às vezes não, né? Porque são tantos, né? Já trabalhei, já dei aula no campus, dei aula em vários projetos sociais, então a gente conhece muita gente, já formou muitos alunos e a gente agradece por ter feito parte da história de cada um, né? E sempre incentiva, né? De estar, que a música possa fazer parte da vida de vocês, né? Eternamente, embora cada um possa escolher uma outra profissão, isso é natural, tá? É de escolha de cada um, né? Mas que a música nunca possa sair da alma de vocês, porque eu tenho certeza que ela fez história na vida de cada um de vocês, né? Queria agradecer a minha igreja, né? Minha família, minha esposa, minha filha que está lá na Europa, nos cruzeiros, me matando de saudade, que Deus possa estar protegendo ela lá no trabalho. Meu filho que está em casa, minha esposa, minha igreja, que é a nossa família de verdade também, e todos aqueles que me ajudaram na minha fase difícil, e me ajudam até hoje, que até hoje preciso de ajuda, então eu queria agradecer a Deus por essas pessoas. E temos o nosso projeto, nosso Instituto Jubal, faremos 10 anos no ano que vem, né? Faremos uma festa fantástica, eu quero que todos estejam lá presentes, né? Todos já estão convidados, mas precisamos da ajuda, né? Das orações de vocês e da ajuda, aquilo que vocês puderem ajudar, com doação de instrumentos, né? Com a doação de qualquer valor financeiro. Nós temos o nosso banner, que depois vai estar exposto aqui, né? no canal, né? Com o nosso número do Pix lá, aqueles que podem fazer a sua doação voluntária, estará disponível lá, nosso telefone, também meu contato. Pode anotar aí, 996394545. Qualquer dúvida, qualquer informação sobre o projeto, é só entrar em contato conosco. Estaremos dispostos a recebê-los para conhecer pessoalmente nosso projeto lá e ver os resultados, né? Porque é uma honra para nós sempre estar recebendo pessoas lá para estar conhecendo o nosso projeto, o nosso trabalho. Então nós contamos com a ajuda de todos para que possamos ampliar o nosso atendimento, né? Ampliar o nosso espaço, ampliar nossos atendimentos. Hoje atendemos 60 crianças, queremos atender 120, mas para isso precisamos de ajuda. É isso aí. Vamos ajudar, pessoal. A arte é muito importante. A arte bem aplicada, ela é muito importante, principalmente para nossas crianças e nossos jovens. Até para a gente mas para eles é bem mais importante, para não distanciar um pouco, não que faça mal, existe o seu lado bom e o lado ruim da tecnologia. Sim. Mas para distanciar eles um pouco mais, é uma terapia, né? A música é uma terapia, ainda mais hoje que nós vemos crianças ansiosas, crianças hiperativas, autistas. São crianças que faz muito na depressão desse tempo todo que a gente sofreu também. Faz muito bem para essas crianças, né? Para todo mundo, principalmente para essas crianças e jovens. Então eu vou deixar uma reflexão para vocês, como de costume. Eu tô criando esse costume. Em vez de mandar beijinho, que são muitas pessoas, às vezes a gente esquece alguém e fica bravo com a gente, sabia? Então eu prefiro deixar uma reflexão. Nada é suficientemente bom. Então, vamos fazer o que é certo. Dedicar o melhor de nossos esforços para atingir o inatingível. Desenvolver ao máximo os dons que Deus nos concedeu.
e nunca parar de aprender. Essa frase é de Beethoven. Então vamos pensar, não vamos deixar de lado os dons que nosso Deus nos deu. Todos nós temos um dom a descobrir. É só pedir a Ele vai nos mostrar nosso dom. Tá? Com certeza. Então, gente, vamos ficando por aqui. Como eu disse no início, não deixe de se inscrever. É muito importante, precisamos dessa inscrição. É só chegar lá, só dar um cliquezinho, rapidinho, não vai doer nada, viu? Também vamos lá curtir, comentar, compartilhar. Também é muito importante, vamos espalhar para que possamos ajudar ao projeto do William, a outros projetos que nós estamos trazendo aqui no meu programa, que esse é o meu objetivo, é trazer as pessoas para nós podermos ajudar. Como diz no filme Corrente do Bem, você passa para frente. Tá? Passe para frente. E nos siga nas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook, @mídia03estúdio e @dedinho de prosa podcast. E no YouTube, agora nós temos o @ também. Produção, me corrija se eu estiver errada. @mídia013? Hã? Tá. No YouTube é a mesma coisa do Instagram. @mídia013estúdio. Agora o YouTube tá com @ também. Pessoal, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.